Professor, sociólogo, homem de esquerda, 47 anos, carioca paulista brasileiro. Fernando, quem é você? Eu acho que eu sou fundamentalmente um professor que teve a sua carreira universitária truncada por circunstâncias políticas, como tanta gente aqui nesse país, e que continuou fazendo o que podia, pesquisando, nunca deixei de ser pesquisador, e que pouco a pouco fui me preocupando crescentemente com os problemas do Brasil, mas não num sentido puramente acadêmico, num sentido prático. Uma pessoa que está convencida que nós já sabemos bastante, o suficiente para mudar as coisas, e que falta muita ação racional, sistemática, firme, para poder mudar. Eu acho que eu sou isso, basicamente, alguém que tem essa, talvez, dupla qualidade, ambivalência mesmo, entre um homem que pesquisa e um homem que quer fazer alguma coisa para mudar o país. Fernando, estamos vivendo o começo de um novo Brasil. Defina sua ideia desse novo Brasil. Olha, esse novo Brasil, Sargentelli, eu acho que não é difícil definir, não. É um Brasil em que as pessoas estão já cansadas de não poder ter voz, não poder falar, participar, dizer o que querem, e começam a dizer. É o Brasil que começa a se agitar, que começa, às vezes, até meio sem jeito, não sabe bem quando é que vai parar ou não parar uma greve, mas que começa a dizer que é preciso mais salário, começa a dizer que quer mais liberdade, começa a dizer que está cansado de um sistema que durante tantos anos impediu que houvesse tudo isso. Esse é o novo Brasil, o Brasil dos jovens também. É o Brasil dos operários, é o Brasil dos padres que têm consciência social aguda, é o Brasil das mulheres que estão começando a tomar consciência também da sua situação na sociedade. E é o Brasil dos negros, o Brasil dos pobres. Esse é o novo Brasil que vai se agitando e que eu acho que é um Brasil que tem muito futuro e eu confio nele. Fernando, o Brasil está faminto de novos líderes populares. Você acredita na volta de antigos líderes como Jânio Brizola? Ou acha que os novos líderes vão nascer dos estudantes, dos operários e até dos jovens militares? Gente nova, sangue novo, ideias novas. Bem, eu acredito o seguinte, a volta do Jânio, do Brizola, dos outros que foram afastados, deve dar-se. Não é só uma exigência deles, é uma exigência de todos nós. A democracia impõe a volta. E já estão voltando, e é preciso anistia logo. Esse é o meu ponto de vista, anistia imediata, ampla, geral, imediata. Agora, eu acredito que o novo Brasil é o Brasil dos novos. Eu acredito que os que vierem vão participar juntos, devem participar juntos, mas eu não acredito em lideranças pessoais, em termos assim, populistas, personalistas. Nem eu acredito, por exemplo, que um homem como o Brizola pense nesses termos mais, não pensa assim. Eu acho que eles querem voltar para participar como iguais, junto com os outros, com as outras lideranças, e a liderança nova é muito importante. Eu acho que o Lula é um homem muito importante como símbolo. Eu acho que o Dom Paulo é um homem muito importante nesse Brasil todo, como símbolo também. Eu acho que o estudante, que hoje tem um comportamento muito responsável, me parece, lutam pela única, é justo, lutam dentro dos limites razoáveis. É muito importante que lutem. Esse é que é o novo Brasil, de uma liderança que vem surgindo por aí, de uma classe média que se renovou também, que hoje tem vontade já de ter uma participação direta, mais ativa, sem passar por manipulações. Eu acredito muito mais nesse Brasil que não existiu antes, que vai existir no futuro. Esse é meu ponto de vista. Fernando, estamos em São Paulo. Aqui a gente vê os intelectuais, os estudantes, os operários e até os empresários defendendo as mesmas ideias. Essa unidade, Fernando, que também inclui a igreja, tem dado a São Paulo uma grande projeção na política nacional. Como você explica essa unidade? Olha, Sargentelli, isso é um dos fenômenos mais importantes do Brasil atual, que é a unidade daquilo que é novo. Não em termos de deixar para trás o resto do Brasil, acho que é o contrário. São Paulo hoje é uma síntese do Brasil. O que é São Paulo? A maior cidade do Nordeste brasileiro. Maior população, talvez Recife tenha um pouco mais. Fora disso, o maior número de nordestinos está em São Paulo. São Paulo hoje é uma espécie de cadinho onde estão todas as correntes de brasileiros aqui juntos. Esse aqui é o novo Brasil. E a unidade aqui, você disse bem. O que é essa unidade, Sargentelli? É a vontade da democracia. Ponto. Não precisa dizer mais nada, é vontade de democracia. Depois eu posso até dizer um pouco melhor o que eu penso sobre isso. Mas o São Paulo que eu vivo, que é o São Paulo da universidade, que é o São Paulo do empresário, do operário, que é o São Paulo da dona de casa, é um São Paulo que está cansado de ser levado na conversa. É um São Paulo que hoje quer, de fato, com toda clareza dizer o que pensa. Então ele é independente. É um São Paulo que está longe do Estado. São Paulo que não quer se consumir na burocracia. Está cansado de ser objeto pura e simplesmente de regulamentos, de programas, de planos que não têm a força da vida. São Paulo são essas ruas cheias de gente, é a greve também,
que ainda hoje existe aqui em São Paulo, é a vida. É também a capacidade de chegar e definir novos rumos. É a capacidade de, em certos momentos, definir com clareza e com simplicidade o que se quer. Isso é São Paulo, que é o Brasil. Você disse bem quando se referiu a mim, fiquei muito contente porque eu nasci no Rio, sou paulista, sou brasileiro. Nós todos somos assim. Você nasceu no Rio também, é paulista, é brasileiro. Nós todos hoje temos uma unidade. E essa unidade, que realmente passa quase que de uma camada para outra, é uma unidade contra um estilo de governar e contra um estilo também de enriquecer que não serve mais. Nós queremos outra coisa, queremos mudar. Fernando, você é um homem de ideias liberais. Um homem mais para a esquerda. No entanto, quando você foi candidato a senador, você teve todo o apoio da alta sociedade paulista. Fernando, para um professor de sociologia, isso não é um contrassenso, não? Eu até fiquei surpreso com a expressão que eu tive todo o apoio da alta sociedade paulista. Eu tive o apoio de camadas expressivas da sociedade em São Paulo, de líderes operários, de líderes religiosos, de estudantes, de artistas, muitos artistas me ajudaram, de donas de casa e também de pessoas, de empresários também, que votaram. O apoio foi no sentido que votaram em mim. Parece que a votação foi distribuída entre todas as camadas. Por que isso? Pelas razões que eu apontei antes. Porque a mensagem que eu dava era uma mensagem que coincidia com um momento específico do Brasil em que se quer, sim, você disse que eu sou um liberal e de esquerda. É verdade, eu sou. Eu acho que é preciso mudar as coisas e mudar profundamente. E eu acho que essa mensagem toca a toda a sociedade. Então, pessoas que são, você qualificou da alta sociedade, não sei bem o que seja isso, os ricos talvez, que têm naturalmente um certo sentimento, às vezes até de culpa, pois sim, votaram em mim, muitos. Mas votaram pelas mesmas razões pelas quais outros votaram, porque sabem que é preciso mudar. Então, eu acho que, como sociologicamente, não me parece um contrassenso, não. Parece que, por sorte, eu pude expressar um momento em que a sociedade paulista definiu claramente que ela está cansada do autoritarismo e que ela quer algo de novo no nosso país. Fernando, neste minuto, exatamente neste minuto, qual o seu maior anseio político? Nesse minuto, meu maior anseio político é realmente liberdade. Mas liberdade, para mim, tem um significado concreto. Não se trata apenas de organização partidária, isso é muito importante, mas não se trata disso. Trata-se de que as pessoas possam realmente resolver as questões básicas do seu sustento, do seu trabalho, da sua vida cotidiana, da educação dos seus filhos. É liberdade concreta. É a vontade de mudar para melhor. E mudar para melhor implica em redistribuir a renda. Implica em alterar muito uma sociedade como a nossa, que é muito injusta. Implica em coisas muito concretas. Não é liberdade no sentido antigo, não. É liberdade muito efetiva para reivindicar, para lutar por melhores condições de vida. Porque a gente acredita mesmo na possibilidade dessa mudança, que a nossa sociedade já acumulou muita riqueza. Isto é bom, mas é bom desde que se distribua. É preciso começar hoje uma postura mais firme de entender que não dá mais para continuar o Brasil como uma nação, que todos possam se unir num dado momento, havendo tanta discriminação entre as camadas da sociedade. Então, o meu anseio é liberdade para mudar no sentido de maior igualdade. Fernando, você é um otimista? Você tem esperança? Eu sou. Eu sou decididamente um otimista, Gentelli. Sempre fui, eu tenho esperança. Não é uma esperança boba e vaga, subjetiva, não. Eu tenho esperança porque neste país, eu tenho um país de um povo que luta. Um país de um povo que já aguentou tanta coisa e continuou altaneiro, que eu acredito nele. Eu tenho esperança de quem acredita num povo. Eu tenho. Você se considera um homem vitorioso? Olha, eu creio que sim. Seria falso dizer que não. Eu acredito que sim. Na medida em que a gente pode, em que dimensão a gente pode ser vitorioso. De fazer algumas coisas que quer e em alguns momentos, dizer não. Eu disse não algumas vezes. Paguei preço, mas disse não. Eu acho que a liberdade implica em dizer não. E a vitória implica em controlar o momento que se diz sim e que se diz não. Mesmo quando se perde. Pode se perder vitoriosamente quando se dá a mensagem. Eu acho que eu consegui, em alguns momentos, dizer algumas coisas que me pareciam, que eram sinceras e que me pareciam importantes. Nesse sentido, eu creio que sim. Fernando Henrique Cardoso, hoje é um dia de liberdade. Hoje, Fernando, é o dia 13 de maio. Quem é o homem livre do mundo de hoje? É uma boa questão, Sargentelli. O homem livre no mundo de hoje é, em primeiro lugar, o homem que pode comer, alimentar seus filhos. É o homem que pode realmente ter um trabalho, fazendo o trabalho que ele quer. Não um trabalho em que ele seja simplesmente uma peça de uma máquina, como aquele filme do Chaplin, um autômato. Esse é o homem livre de hoje. E é o homem que tem informação. No mundo moderno, ou a gente tem informação para poder opinar e deliberar, ou então não se é livre. Não basta votar, não basta ir e vir, andar para cá e para lá.
É preciso saber o que está fazendo. É o homem que tem suas necessidades atendidas, mas que ao mesmo tempo tem a consciência do que deseja e luta para alcançar o que deseja. E hoje é um dia muito significativo, especialmente no Brasil, 13 de maio. É o dia da libertação dos escravos, onde nós, depois da libertação, não cuidamos de melhorar as condições de vida das populações negras do Brasil. Para mim, a liberdade implica realmente em aumentar a igualdade. Implica realmente em mudar um sistema social que é um sistema que discrimina, não só os negros, aos pobres em geral, discrimina os que trabalham, discrimina os assalariados. Para mim, isso tudo é que implica em liberdade, em mudar essas condições. Isso é que é, concretamente, a meu ver, um caminho para a democracia. Claro que nós precisamos de novos partidos, ou melhor, precisamos de liberdade para ter partidos. Claro que nós precisamos de eleições. Isso tudo é fundamental. Não haverá um passo adiante sem isso. Mas é preciso ter isso tudo de forma que se possa efetivamente utilizar os instrumentos de que nós dispusermos para melhorar a situação concreta de vida do homem brasileiro. Esse aqui será a realização da liberdade para mim. Fernando, aqui do Sumaré, em São Paulo, olhe para esta câmera. Sim. E envie sua mensagem ao jovem brasileiro. Olha, a única mensagem que me parece que é oportuna para o jovem brasileiro é de que ele precisa confiar e lutar. Sem luta não se consegue nada. E essa luta não pode ser uma luta no sentido de que cada um faz o que quer. Tem que ser uma luta coordenada. Tem que ser uma luta que vá dando a mão uns aos outros. É preciso que seja uma luta não do jovem apenas, mas do jovem com o trabalhador, do trabalhador com a dona de casa, da dona de casa com o intelectual. Enfim, do conjunto dessa sociedade, mas uma luta consistente, firme. E quando a gente tem confiança, e eu tenho, não é preciso demagogia. Basta dizer as coisas que acontecem. Uma luta firme, sem demagogia. A minha mensagem para o jovem brasileiro é essa: confie e lute para mudar, que nada vai mudar sem muito esforço. Boa noite, carioca, paulista, brasileiro. Fernando Henrique Cardoso.